Hoje nós vamos entrar então nesse segundo discurso presente no Evangelho de Mateus, sendo que a primeira parte deste sermão de Cristo, ele vai tratar do comissionamento e da instrução que é entregue por Jesus especificamente aos 12 apóstolos. No final do capítulo 9, Jesus disse ao seu grupo maior de discípulos que a seara do Senhor é grande e que são poucos os trabalhadores. E aí então ele orienta sobre a oração ser o meio pelo qual o próprio Deus, o Senhor da seara, ele mandaria mais trabalhadores para essa árdua tarefa. Só depois de ele comunicar aos discípulos sobre como os trabalhadores são levantados, dizendo que é por meio da oração, aí então nós entramos no capítulo 10, onde Jesus escolhe 12 homens dentro dos seus discípulos, os chamados 12 apóstolos, que seriam a extensão do ministério de Jesus aqui na terra. Seriam representantes do ministério de Cristo. Da mesma forma que o Filho representa o Pai no mundo, o ministério apostólico seria o representante de Cristo aonde quer que esses 12 fossem. Então, os versículos que nós vamos analisar essa noite narram especificamente o momento em que Jesus envia os 12 com instruções bem objetivas. Então, vamos fazer a leitura de Mateus 10, versos 5 a 8. Acompanhem comigo. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, soberano Senhor, nós entramos agora neste momento em terreno sagrado. A santa palavra de Deus está aberta diante de nós e nos colocamos diante dela em profunda humildade, em profundo temor e profunda reverência, Pai. Sabemos que não há poder nenhum em nós, senão unicamente na própria palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor use a minha boca, apesar dos meus muitos pecados, apesar das minhas muitas deficiências, que eu seja apenas um transmissor do texto, aquilo que o texto quer nos dizer, e que o Senhor confirme a palavra de hoje no coração de cada um de nós, por meio do Teu Santo Espírito, que é aquele que nos convence de todas as coisas. É aquele que nos convence de tudo aquilo que é espiritual, de tudo que vem de Ti. Pai, nós precisamos de Ti essa noite. Nós somos completamente incapazes de qualquer coisa, se Tu não for por nós. Então eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia com as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, Pai, com palavras de vida eterna. É o que clamamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, esse é um texto bem importante, tanto historicamente, no contexto do Evangelho de Mateus, quanto para a nossa vida como cristão, para que nós entendamos como interpretar a palavra de Deus. Nós devemos ter em mente que nem todas as palavras da Bíblia foram escritas diretamente para nós. Esse é um conceito que às vezes no primeiro momento pode chocar. Como assim? Nem tudo foi escrito para nós. Isso é uma verdade, irmãos. Nem tudo que está escrito na Bíblia foi escrito diretamente para nós. Porém, tudo foi escrito para o nosso proveito. Lembrem disso. Nem tudo foi escrito para nós, mas tudo foi escrito para o nosso proveito. Imaginem, irmãos, o risco que seria nós lermos esse texto e entendermos ele como uma ordem para nós hoje. Como se fosse Jesus falando para cada um de nós aqui. Provavelmente nós iríamos sair daqui pensando que nós deveríamos formar um ministério, um grupo de evangelismo ao povo judeu. Por quê? Porque eles devem ser o alvo da nossa pregação. O texto está dizendo aqui. É por isso que a gente sempre reforça, e você vai ouvir sempre aqui nessa igreja, a importância de você estudar a Bíblia de maneira correta e séria. Você precisa analisar cada texto
de acordo com o seu contexto histórico, de acordo com quem escreveu a carta ou o livro, analisando qual o público-alvo, qual a intenção do autor ao escrever este livro, qual o estilo literário que envolve isso aqui que eu estou lendo, e assim por diante. Imagine, irmãos, aquela pessoa que costuma ler a Bíblia de forma mística. Não sei se vocês já conheceram alguém, ou talvez você já tenha feito isso, eu já fiz na minha vida, no início da minha caminhada cristã, de você pegar a Bíblia, abrir uma página qualquer de manhã cedo, correr o dedo e ler, como se aquilo fosse uma palavra de Deus para mim naquele dia. Imagina eu me deparar com o texto de hoje. Poxa, o Senhor quer que eu vá pregar aos judeus. Então eu vou procurar onde é que tem uma comunidade judaica aqui na cidade e vou lá pregar o evangelho para eles, porque primeiro eu tenho que pregar para eles. Depois eu prego para as outras pessoas. O texto de hoje é um exemplo claro disso que eu acabei de falar. As palavras de Jesus, e nós veremos elas com bastante detalhe na sequência, essas palavras aqui, elas não foram escritas e ditas diretamente para nós. Mas isso não significa que nós não podemos extrair lições proveitosas disso que Jesus falou. Então é por conta disso, irmãos, que a minha intenção aqui essa noite, o meu propósito, é analisarmos essas 3 primeiras instruções de Jesus ao enviar os 12 apóstolos em uma missão. Essas instruções dizem respeito ao público-alvo que esses 12 deveriam buscar, diz respeito à mensagem que eles deveriam transmitir e a forma como essa mensagem seria autenticada. Aí, depois de analisar cada uma dessas instruções, eu pretendo espelhar o texto para nós hoje. E aí, então, tentar responder as mesmas questionamentos das instruções. Qual é o nosso público-alvo hoje? Qual a mensagem que nós hoje devemos levar? E como que a nossa mensagem é autenticada por Deus no tempo presente? Vamos começar então? Em primeiro lugar, Jesus envia os 12 para alcançar um público específico. Versos 5 e 6 diz ali. Jesus enviou esses 12. Quais os 12? O que o texto anterior, no início do capítulo 10, diz, o nome de cada um dos 12 escolhidos. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. No fim do capítulo 9, Jesus ali aparece ensinando que havia chegado o tempo da colheita e que os seus discípulos precisariam orar ao Pai para que o Pai enviasse mais trabalhadores. Aí no início do capítulo 10, temos Jesus estendendo o seu ministério, concedendo autoridade para 12 homens escolhidos dentre o grupo maior de discípulos. Seriam eles os primeiros trabalhadores dessa seara. E seriam eles que liderariam todo o trabalho de colheita dessa seara do Senhor. Seriam os representantes de Jesus no mundo. Já no texto de hoje, nós temos Jesus enviando, mandando esses 12 para o campo. E dessa forma, o ministério de Cristo conseguiria estar em mais locais do que apenas Jesus. Antes era só Cristo, agora ele envia os 12. Então o ministério de Cristo está progredindo. Jesus envia esses 12 com instruções bem claras. A primeira dela, não tomem o caminho que leva ao gentio. Primeira instrução que Jesus dá. Não peguem o caminho que leva aos gentios. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a diferença desta instrução agora, do texto de hoje, para a instrução do final do livro, do final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, verso 19, onde ele vai dizer lá no finalzinho, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Neste momento da história de Jesus e dos apóstolos, a ordem de Cristo é bem mais restritiva. Os 12 não deveriam ir ganhar o mundo.
Eles não devem tomar o caminho que leva ao povo gentil, lembrando que o gentil é todo aquele que é estrangeiro, que não faz parte da nação de Israel. Todo aquele que não é um israelita é um gentil. Então Jesus aqui está delimitando a atuação dos 12 na região da Galileia judaica. Eles não deveriam sair daquela região. Além disso, eles não devem nem entrar na cidade dos samaritanos. Os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Um judeu, nesse período, ele procurava nem passar perto do território deles, da região onde viviam os samaritanos. Era mais ou menos assim. Eu preciso ir para o Rio de Janeiro. O caminho mais curto é eu atravessar os estados, São Paulo, e chegar no Rio. Mas eu odeio paulista. Tenho pavor de paulista. Não quero nem passar por dentro de São Paulo. O meu repúdio é tão grande por aquele povo do estado de São Paulo que eu não tenho problema em fazer toda uma volta. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, para aí chegar no Rio de Janeiro. É mais ou menos isso que acontecia com o judeu. O judeu ele evitava passar na região dos samaritanos. Ele fazia todo um contorno para nem entrar na cidade deles. Mas qual o motivo de tamanho ódio, tamanho repulsa desse povo? Isso acontecia, irmãos, porque os samaritanos eram considerados pelos judeus como uma raça mista. Eram compostos de israelitas que não haviam retornado do exílio e que se uniram, se casaram com outros povos, com outras nações. Então, eles se multiplicaram por meio de casamentos de um judeu que não retornou do exílio para Jerusalém, com outros povos, e formaram ali uma comunidade mista que morava na região da Samaria. E por conta dessa mistura do judeu com povos pagãos, eles tinham o seu próprio culto. Era uma espécie de sincretismo religioso. Você tinha ali algo do judaísmo, mas misturado com o paganismo. Então, de acordo com as instruções de Jesus, os samaritanos também não eram o alvo dos 12. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. O grande desafio que fica para nós aqui, irmãos, quando a gente se depara com essa instrução de Cristo, é entendermos o motivo pelo qual a missão dos 12 neste momento era apenas o povo de Israel. Por que será que eles não poderiam iniciar desde agora a pregação para o povo gentil? E a resposta, irmãos, para essa dúvida é encontrada quando nós olhamos o plano maior da redenção. Deus tem, desde a eternidade passada, um plano para salvar a humanidade do seu pecado. Esse plano, ele entrou na história, ele entrou no tempo por meio de um povo específico. Um povo que foi escolhido por Deus. Quem é esse povo? Os descendentes de Abraão, de Isaque e Jacó. Jacó, esse último, teve o seu nome alterado por Deus, quando Deus faz uma aliança com ele. Ele tem o seu nome alterado para Israel. Por meio dessa linhagem, os filhos, os descendentes de Israel, ou seja, de Jacó, Deus diz que viria um Redentor, um Salvador. Viria um filho de Davi. E esse seria o Rei eterno e o Rei Redentor. Esse Rei Redentor viria com uma missão. Essa missão traria, no devido tempo, bênção para todos os povos, para todas as nações. Porém, antes de tudo, antes de que a mensagem alcançasse a todos os povos, primeiramente a mensagem seria divulgada no meio deste povo escolhido, dessa nação específica, que foi escolhida por Deus, para que por meio dela viesse o Salvador. Nós estamos lendo aqui no culto, sempre nas nossas leituras públicas da Escritura, neste momento, o livro de Atos.
E nós sabemos, por meio dessa leitura, os desdobramentos da pregação dos apóstolos aos gentios. Então você viu lá, já lemos Atos 10, onde a pregação passa a ser a todos. Inclusive nós sabemos que a aceitação da mensagem apostólica vai ser muito mais bem recebida, não pelos da casa de Israel, mas pelo gentio. Hoje mesmo, a maioria dos cristãos dos nossos dias não são da casa de Israel, são gentios. Talvez tenha alguém aqui de origem judaica, mas creio que a grande maioria de nós somos gentios. Porém, nós não podemos negar e nem deixar de mostrar que claramente, irmãos, as boas novas do Evangelho foram entregues com prioridade aos israelitas. E só depois ela foi entregue para os outros povos. Essa realidade Paulo entendia muito bem. E ele escreve de maneira muito clara na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, verso 16, ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu não me envergonho das boas novas. É poder de Deus para qualquer pessoa que crê nele. E aí ele diz, primeiro do judeu, depois do grego. E aqui ele usa o grego como um sinônimo para gentio. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é salvação para qualquer um que crê. Mas ele veio primeiro para o judeu e depois para todos os demais. Não se esqueça também, irmãos, que Mateus tem como público-alvo, ao escrever esse seu Evangelho, o próprio povo judeu. A intenção de Mateus, quando ele escreveu esse livro, era alcançar o povo de Israel. E esse texto de hoje é mais um recado direto para eles. É como se Mateus dissesse, casa de Israel, abram seus olhos. Vejam o privilégio que vocês possuem diante de Deus. Vocês são o povo escolhido, o povo amado. Vocês viram um Messias entre vocês, cumprindo todas aquelas profecias que falavam a respeito da sua vinda. E além disso, vocês foram os primeiros a ouvir da boca do próprio Cristo e da boca dos seus discípulos as boas novas da salvação. Então, parem de endurecer o seu coração e creiam em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o recado de Mateus para este povo. Então, o que nós temos aqui no texto é que Jesus envia os 12 para alcançar um público-alvo. Um público muito bem determinado. Os 12, neste momento da história, eles devem buscar primeiramente os da casa de Israel. E aí, como eu disse, em cada um dos pontos, eu vou espelhar aqui a pregação para a nossa realidade. Então, da mesma forma que Jesus enviou os 12 para um público-alvo, nós, quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos discípulos dele. Os 12 foram comissionados e tiveram um papel especial e único na história da redenção. Mas nós também somos enviados por Cristo. E igualmente nós somos enviados para alcançar um público determinado. A diferença é que o nosso comissionamento não é restrito ao povo judeu. Deus nos comissiona a ir pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso alvo são os incrédulos de qualquer lugar. E não importa, irmãos, aonde você esteja hoje. Não importa qual é a cidade que você mora, onde Deus tem te levado. Não importa qual o emprego que você está hoje, qual é a escola que você estuda, qual é o ambiente que você está inserido. Sempre haverá ali um descrente. Sempre você terá contato com alguém que carece de salvação. Alguém destituído da glória de Deus e que precisa desesperadamente do Evangelho da salvação. Nós precisamos crer que nós não servimos ao Deus do acaso.
onde as coisas ocorrem por coincidência, por fatalidade, por sorte ou por azar. Se nós somos crentes, nós devemos ter a certeza que tudo ocorre na nossa vida com um propósito, incluindo as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que Deus colocou cada um de vocês na minha vida com uma intenção. A intenção dele é que vocês são as melhores pessoas possíveis para me fazer amadurecer na minha fé. E isso é uma verdade para cada um de nós. Deus quer, o objetivo de Deus para nós como igreja, e no nosso relacionamento com crentes, é nos fazer amadurecer. Deus nos deu uns aos outros com esse objetivo, crescimento espiritual, para edificarmos e para tratarmos uns dos outros. Nós precisamos entender isso. Cada pessoa que está em nossa vida, existe um motivo intencional de Deus para nós. Seja no seu trabalho, seja na nossa família, seja na igreja, seja as nossas amizades, os nossos colegas de sala de aula. Todos eles estão na nossa vida com um propósito. E nós devemos viver com isso em mente, sabendo que a nossa missão aqui neste mundo não é ser a pessoa mais descolada e legal. Não é ser a pessoa mais querida e respeitada pelos outros. A nossa função nesse mundo é sermos os melhores representantes de Cristo. Isso não significa que você precise pegar cada pessoa que está na sua vida e enfiar goela abaixo o evangelho para ela. Mas significa que nós temos que transmitir claramente por meio das nossas vidas o Deus a quem servimos. Em todo e qualquer contato ou conversa informal que você tenha com alguém, sempre existe a possibilidade de impactar positivamente um descrente. Seja por meio do falar, muitas vezes pregando diretamente, seja por meio do seu próprio testemunho e da sua conduta. Pode ter certeza disso. Sempre há uma oportunidade de nós impactarmos as pessoas ao nosso redor. Se cremos de fato, nós precisamos viver com um sentimento de urgência no nosso coração pela pregação do Evangelho. Viver até, de certa forma, angustiados. Angustiados com a possibilidade real de uma pessoa que nós amamos estar trilhando o caminho da morte eterna. A gente deve se angustiar com isso. Porque essa angústia, na pior das hipóteses, vai nos levar à oração. Vai nos levar ao clamor por essas pessoas. O pastor Russell Shedd, em um dos seus livros, chamado Pecados e Pecadinhos, ele coloca o silêncio do crente na pregação, no evangelismo, como um pecado a ser combatido. E ele diz assim: o silêncio dos crentes sobre a doutrina da ira divina parece tão culpável como o indivíduo que, sabendo que o prédio em que o amigo reside está prestes a cair, deixa de avisar o residente por temer lhe dar uma má notícia. Isso merece condenação. Quem sabe de um desastre iminente, mas esconde essa informação e silencia, não passa de uma pessoa que não se importa com o sofrimento alheio. O pastor Shedd enquadrava a falta de evangelismo como um pecado grave de incredulidade. Precisamos entender que, se Deus nos deixa neste mundo com a missão de propagar as boas notícias de salvação que há em Cristo a todo incrédulo, se nós silenciamos nesse sentido, então é um momento que nós devemos refletir acerca da nossa própria fé. Será que eu realmente acredito nisso? Será que o meu silêncio
por vergonha, por medo, por algum medo de rejeição? Será que esse silêncio não é um sinal que daqui a pouco eu mesmo não creio de fato nessa mensagem? A gente deve vasculhar o nosso coração em relação a isso. Então, semelhante aos 12, nós somos enviados para um público-alvo. Todos os descrentes deste mundo. Mas, em especial, você é enviado por Deus para as pessoas da sua casa, para os incrédulos da sua família, para os seus amigos que não conhecem a Deus, para as pessoas próximas que você tem contato. Deus te colocou ali, entre elas, com esse propósito. Não se esqueça disso. Retornando aos 12, Jesus, em primeiro lugar, enviou os 12 para um público determinado. Em segundo lugar, Jesus envia os 12 com uma mensagem específica. Essa mensagem está no verso 7. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Então, depois de instruir sobre o público-alvo que os 12 deveriam buscar, Jesus instrui sobre a mensagem que eles deveriam levar para este público, no caso, para os israelitas. A pregação é a mesma de João Batista, em Mateus 3,2, é a mesma pregação de Jesus, em Mateus 4,17. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. No Antigo Testamento, reino dos céus é um sinônimo para reino de Deus. E essa expressão, reino de Deus, possui basicamente dois significados no Antigo Testamento. O primeiro significado é em relação ao governo soberano de Deus sobre toda a criação, conforme o Salmo 103:19 diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, o reino de Deus tem o sentido do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. O segundo significado que nós encontramos no Antigo Testamento para reino de Deus diz respeito ao reino de Israel, conforme 1 Crônicas 28:5. Nas palavras do rei Davi, ele diz assim: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então, o reino de Deus no Antigo Testamento também é um sinônimo para o reino de Israel, para a nação, para o trono de Davi ali naquele lugar. No primeiro caso, Deus nunca perdeu o seu trono, o seu governo soberano sobre a criação. Deus permanece desde sempre e ninguém é capaz de destituí-lo da sua posição de domínio inabalável como Senhor, o seu trono de glória. Já no segundo caso, o reino de Deus como sinônimo para reino de Israel, ele foi destruído por meio da desobediência dos seus habitantes. Deus levantou, ao longo da história de Israel, muitos profetas que alertaram Israel sobre isso. Mas além de palavras de juízo, os profetas também entregavam palavras de esperança. Falavam sobre o reestabelecimento deste reino que viria por meio de um libertador prometido. Um dia, segundo o profeta, surgiria o filho de Davi, que reestabeleceria o reino de Deus, o reino de Israel, e esse filho de Davi reinaria sobre essa nação em verdade, justiça e retidão. Um exemplo disso é a profecia de Isaías, bem conhecida, capítulo 9, versos 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a pregação dos 12 consistia em lembrar os israelitas sobre os acontecimentos passados, para que eles pudessem retornar e reconhecer a razão pela qual Israel não era mais um reino. Neste momento aqui do texto, Israel estava subjugado por outro reino. Estavam na mão do Império Romano. Os 12 deveriam dizer para o povo, para a casa de Israel: tudo que vocês estão passando
né, o domínio, que vocês estão sendo dominados por outro povo, tudo isso é por conta da desobediência de vocês. Eles deveriam dizer: vocês abandonaram o seu Senhor. Vocês não confiaram nos profetas, na palavra que Deus mandou por meio desses homens. E aí vocês colheram os frutos da incredulidade. Portanto, agora, o que vocês têm que fazer é se arrepender. Se arrependam, porque está próximo o reino restaurado. Se arrependam. Voltem a confiar no Senhor, porque ao contrário de vocês, o seu Deus não mente. Ele está cumprindo as suas promessas. Está acontecendo neste momento. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O tão esperado libertador prometido chegou. Está neste mundo. Está realizando os sinais que foram preditos pelos profetas. O mudo está cantando, o surdo está ouvindo, o cego está enxergando, o paralítico está pulando. Tudo isso que os profetas disseram que aconteceria na vinda do Messias está acontecendo. Portanto, retornem para a aliança. Se arrependam e se preparem, porque o Messias está agora com os seus representantes, colhendo aqueles que habitarão no seu reino. Essa era a mensagem específica que os 12 deveriam entregar para a casa de Israel. Pregar o evangelho do reino. As boas notícias da chegada do Messias, filho de Davi, o libertador prometido. Agora a gente pega isso e espelha para a nossa realidade. Somos representantes do Messias neste mundo. De maneira semelhante aos 12, porém, com algumas distinções claras. O público-alvo já não é mais restrito aos da casa de Israel. Será que a mensagem que devemos levar também sofreu alguma alteração? A resposta é que a mensagem que devemos transmitir aos incrédulos continua sendo o evangelho do reino. Porém, nós podemos dizer que hoje, em comparação com esse momento da história, nós temos mais revelação. Nós sabemos a história completa. Nós temos mais revelação do que os 12 tinham nesse momento da história. O ponto fundamental que nós temos a mais hoje, que os 12 ainda não tinham como saber, é a informação sobre a obra da cruz. O evangelho do reino que nós hoje propagamos possui o ponto alto, o seu ápice, na cruz do Calvário. Por meio dessa cruz, o grande rei venceu. Por meio da cruz, ele comprou um povo para si. Por meio da cruz, o rei pagou o alto preço pela vida de pessoas de todas as nações. As pessoas mais variadas possíveis para serem o seu povo, para habitarem no seu reino eterno, para serem os habitantes deste reino tão esperado. Então a nossa mensagem é o evangelho do reino, mas é o evangelho da cruz. E eu gostaria hoje, aproveitando que as crianças maiores estão aqui entre nós, de passar essa mensagem do evangelho, a mensagem que nós temos que transmitir, de uma maneira mais, talvez, fácil, porque com o uso de recurso visual. Eu quero que você lembre da mensagem do evangelho usando os 5 dedos de uma das mãos. 5 pontos nós vamos ter aqui. O arrependimento, amor de Deus, a cruz de Cristo, o compromisso que nós devemos ter para ganharmos a vida eterna. Então, quando você quiser lembrar qual é a mensagem que você tem que transmitir para a pessoa, lembre em primeiro lugar do seu polegar, que representa o pecado. E aí você vai fazer assim, ó, eu sou um pecador. Esse é o primeiro ponto que nós devemos levar as pessoas a reconhecerem que há algo de errado, que nós pecamos, que nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Esse é o ponto de partida.
Se uma pessoa não entender a sua condição como pecadora, ela não vai achar necessidade de salvação. Por que eu preciso ser salvo? Não tem nada de errado comigo. Eu não estou doente, eu não preciso do médico. Então você deve lembrar de trazer a pessoa ao arrependimento. De dizer, olha, somos todos pecadores. E aí, nós vamos para o indicador e a gente aponta para cima. Mas Deus nos ama. Deus me ama. E aí você pode reparar que essa é a maior distância entre os dedos da mão. A distância entre Deus e o pecador. O pecado nos separou completamente um dos outros. Porque Deus me ama, é que Jesus morreu por mim. E aqui você vai representar a cruz, o Calvário. Cristo crucificado entre dois ladrões. Jesus morreu no meu lugar. Ele morreu porque Deus me ama. Uma morte substitutiva. E isso mostra o tamanho do amor de Deus por mim. E aí nós chegamos neste dedo. Qual que é esse dedo? Chamado o anelar, né? É o dedo onde a gente coloca uma aliança, quando nós nos comprometemos com alguém. Então, depois de conhecer sobre a cruz e a graça de Deus por meio da morte de Cristo, você tem que informar a pessoa, ela precisa se comprometer com esse Cristo. Ao se comprometer, você está seguro. E esse compromisso envolve obediência. Não há compromisso sem obediência. Então nós precisamos viver uma vida de obediência a Deus. E isso vai nos fazer alcançar o resultado final, que é a vida eterna. Nós só chegamos no último quando nós passamos por todos eles. Então, o grande objetivo é a vida eterna, que vem por meio do nosso compromisso, da nossa fé na morte do Senhor Jesus Cristo. E por amor de Deus, enviou Ele para morrer pelos nossos pecados. Então, nós podemos dizer que há 5 pontos fundamentais na nossa mensagem. Nós precisamos falar sobre pecado, sobre a necessidade de arrependimento. Mas nós precisamos mostrar o amor de Deus, que veio de forma clara por meio de um sacrifício. O próprio Deus morreu por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos crer nisso, depositar nossa fé. Qual é a evidência de que eu creio? Quando eu me comprometo. A evidência de que de fato eu acreditei é quando eu me comprometi com Ele. Nós não somos salvos por causa do compromisso ou por causa da obediência, mas ela é evidência de que de fato eu creio. E aí então alcançamos o grande prêmio, que é a vida eterna. Que não é a vida eterna no sentido de tempo apenas, né? Paraíso, não. Nosso Deus é vida. E o nosso Deus é eterno. Quando nós ganhamos a vida eterna no momento em que cremos. A vida eterna está baseada no nosso Deus que é eterno e no nosso relacionamento restaurado. Quando nós restauramos esse relacionamento, imediatamente nós entramos na vida eterna. Jesus então envia os 12 para um público-alvo com uma mensagem clara. Mas vamos pensar aqui no contexto ali daquela época. Como que as pessoas saberiam que essa mensagem que 12 homens comuns, os 12 apóstolos eram pessoas comuns, não tinha nada de, não eram autoridades, não eram pessoas importantes no contexto religioso. Como que as pessoas saberiam que a mensagem desses homens vinha realmente do Messias, do prometido pelos profetas? Como que as pessoas saberiam que aquela mensagem havia sido pregada e enviada pelo Senhor soberano de todas as coisas? É por isso, irmãos, por conta deste questionamento que certamente surgiu naqueles dias, entre os israelitas, que Jesus envia os 12 com uma autenticação que é indiscutível. Primeira parte do verso 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Ao curar doentes, ao expulsar demônios, ao ressuscitar mortos, ao fazer esses milagres, esses seriam os sinais
que autenticariam a pregação desses 12. Foi assim que aconteceu no ministério de Jesus. Jesus comprovou ser de fato o Messias pelos muitos milagres produzidos. Da mesma forma, os 12 agora comprovariam ser a extensão do ministério de Jesus por meio de sinais que mostram visivelmente a autoridade que eles haviam recebido ali no versículo 1 do capítulo 10, quando Jesus chama os 12 e deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e curar todo tipo de doença e enfermidade. Jesus está dizendo para eles, façam e continuem a fazer aquilo que eu mesmo tenho feito. Eu dou autoridade para vocês fazerem essas coisas. Os 12 haviam sido revestidos com autoridade para isso. E agora, pela graça de Deus, eles deveriam colocar em prática esse poder recebido do Senhor. É importante que fique bem claro para nós e que fique claro por meio do texto, irmãos. Não quero convencer você disso, eu quero que o texto lhe convença. Os milagres nunca foram o foco principal. Nunca. Nem do ministério de Jesus, muito menos do ministério apostólico. Jesus não veio para este mundo para fazer milagres. E a mesma coisa, os 12 não saíram pelo mundo para fazer milagres. E em ambos os casos, os milagres eram um sinal. Um sinal que apontava para autenticar a mensagem, para autenticar a pregação, para autenticar o ensino. O milagre autenticava as palavras que saíam da boca, tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Era como um selo de Deus. Ao realizarem coisas que nenhum ser humano é capaz de fazer, isso demonstrava que aquela mensagem que era nova para aquele período, que estava sendo entregue ao povo, vinha realmente da parte de Deus. Porque o milagre era a prova incontestável de que Deus estava presente naquele momento. Deus estava ali autenticando a mensagem por meio de um milagre sobrenatural. Um milagre que um ser humano não é capaz de realizar. Então Jesus envia os 12 para um público determinado, com uma mensagem clara e com uma autenticação indiscutível dessa mensagem. Aplicando para nós isso aqui. Somos enviados para proclamar as boas notícias do Evangelho para os incrédulos. Será que existe hoje alguma forma de autenticação desta mensagem que nós carregamos? A resposta é sim. Nós temos a Bíblia. A própria palavra de Deus é quem autentica a mensagem. Por esse motivo, irmãos, é que hoje nós não encontramos homens ressuscitando mortos, curando paralíticos. Nós não encontramos pessoas com autoridade nela mesmo para expulsar demônios. Esta foi uma condição exclusiva para o período apostólico. Em especial, neste momento da história, é uma condição específica dada por Cristo apenas a esses 12. Eu não estou dizendo que não existam milagres ou que eles não possam ocorrer. Mas eles ocorrem não por uma ação de autoridade de uma pessoa, mas por resposta de oração. Ela vem por meio da oração dos crentes e não como alguém revestido de autoridade que é capaz de fazer essas coisas. E aqui eu vou elevar um pouquinho o raciocínio para que a gente entenda, para que a gente faça a ligação do milagre que autenticava a mensagem dos apóstolos para a Bíblia, que autentica a nossa mensagem hoje. Essa condição especial, essa autoridade concedida por Cristo para os apóstolos, ela gerou o ambiente perfeito para o avanço da revelação de Deus aos homens. A presença dos apóstolos era fundamental para a produção das escrituras do Novo Testamento. Por quê? Porque eles representavam o próprio Messias neste mundo. Eram a extensão do seu ministério.
E eles possuíam uma autoridade especial destinada a eles, que autenticavam o texto, como sendo de fato inspirado por Deus. É por isso, irmãos, que a produção de novos livros inspirados é impossível. O texto do Novo Testamento é um evento único, irrepetível e completo. O fim do período apostólico, quando o último apóstolo morreu, isso implica necessariamente o fim do cânon do Novo Testamento. Por isso, irmãos, que os sinais produzidos, os muitos milagres realizados, faziam parte de um pacote de dons sobrenaturais concedidos por Deus para um período de tempo determinado, o período apostólico. Esses dons serviam para autenticar a nova mensagem que estava sendo trazida por meio dos apóstolos, enquanto o Novo Testamento ainda não havia sido devidamente escrito. Se essa autoridade continuasse, se a nossa mensagem hoje ainda fosse autenticada por meio de milagres e por meio de homens dotados de dons sobrenaturais, então haveria naturalmente um conflito com o caráter fechado, finalizado da revelação de Deus para nós. Se isso ainda ocorresse, nós teríamos que admitir a possibilidade de novas revelações. Se ainda houvesse homens autenticando a mensagem do Evangelho por meio de sinais sobrenaturais, nós teríamos que admitir a possibilidade de novos escritos inspirados. Só que isso fica muito claro, a maneira enfática como João diz que isso não pode mais acontecer em Apocalipse 22, verso 18 a 19. Ele diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nada novo pode ser acrescentado a tudo aquilo que já foi dito neste livro. Portanto, não há mais a necessidade de uma autenticação sobrenatural, porque tudo já foi dito, já foi registrado e já foi devidamente autenticado. E tudo aconteceu no seu devido tempo. Os milagres produzidos por pessoas que receberam a autoridade de Cristo cumpriram com o seu propósito. Com a revelação finalizada, não existe mais a necessidade de uma fonte sobrenatural de autenticação, porque a própria palavra é essa fonte sobrenatural. A própria palavra fala por si só. E é por meio dela que o Espírito Santo trabalha no convencimento daqueles que são chamados. Percebam também, irmãos, que o milagre, ele nunca tinha o objetivo primordial de realizar algum benefício pessoal. A bênção pessoal era uma consequência do objetivo principal, que era o que? Autenticar o ministério e as palavras dos 12. Os milagres serviam para autenticar o ministério de Jesus e agora serviam para autenticar o ministério apostólico. Por isso, seria um grande equívoco que nós, hoje, como igreja, nos reuníssemos e tivéssemos como prioridade buscar milagres, buscar curas, buscar dons sobrenaturais, gastar tempo com exorcismo e coisas desse tipo. Seria um grande erro, porque se isso não foi a prioridade do ministério de Cristo, se não era a prioridade do ministério dos 12, quanto mais para nós hoje, que temos a revelação finalizada em nossas mãos. A prioridade sempre foi pregação e ensino. Ministério de Cristo, ministério apostólico e o ministério da igreja. Sempre a prioridade é pregação e ensino. Uma igreja que vive na busca de milagres é uma igreja que perde o seu tempo e a sua relevância para a propagação
das boas novas de Cristo neste mundo. E sabe qual o resultado disso? No fim das contas, o que acontece com as igrejas que priorizam esse tipo de coisa? Ocorre que, como elas não conseguem reproduzir os milagres, nem na quantidade, nem na qualidade do relato bíblico, porque nós vemos pelas Escrituras que os milagres eram incontestáveis, eram inquestionáveis. Você tinha um paralítico de nascença, onde ele era curado instantaneamente. Você imagina a perna de um paralítico de nascença completamente atrofiada. A musculatura crescia aos olhos de todo mundo. E ele saía saltitando. Então era uma prova que ninguém podia dizer, não, mas isso não, ele não era mesmo paralítico. Eles estavam então enganando o povo. Não. O que você vê hoje? Como eles não conseguem reproduzir, nem em quantidade, nem em qualidade, eles começam a fabricar os seus próprios milagres. Então você vê gente sendo curada de tudo que é tipo de dor, mas não há nenhum que você não possa questionar. E também, irmãos, quando o milagre supostamente não ocorre, eles vão lá e depositam na conta da falta de fé da pessoa que está em busca do milagre, sendo que Cristo e os apóstolos curavam independentes da fé da pessoa. Mas eu não vou gastar mais tempo para falar sobre isso e criticar essas igrejas. Basta reparar, irmãos, não é difícil de identificar nesses locais igrejas que são completamente carnais, cheias de pessoas que também só querem coisas para essa vida, querem receber algo hoje e que não conhecem nada do que realmente importa. Não sabem nada da palavra de Deus. Não sabem por que Cristo morreu na cruz. Não sabem nem dizer quem é Jesus. Não sabem nada da palavra e nem se interessam em saber. Eles querem apenas o sucesso, o milagre, a prosperidade, a fartura. Igrejas carnais, cheias de crentes carnais. Crentes não, né? Pessoas que se acham crentes. A autenticação da mensagem que levamos ao mundo, quem autentica a pregação do Evangelho para nós, nos nossos dias, é a própria palavra. E aí tem uma frase de Spurgeon que é perfeita aqui. Ele diz, o Evangelho é como um leão enjaulado. Nós só precisamos deixar que ele saia da jaula. O Evangelho tem poder por si só. Nós só precisamos deixar que ele faça. Ele tem poder para transformar, não somos nós. É a própria mensagem, por meio do Espírito. É quem fará toda a obra. Para concluir, vamos então na parte final do versículo 8. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Eu já vi pessoas usando esse texto para dizer que essa é uma prova de que ninguém pode viver integralmente, ser sustentado do trabalho religioso. Que um pastor não deveria receber salários para exercer a sua função. Porém, as pessoas que usam esse versículo cometem um terrível engano de não ler os próximos versículos. Você lê o versículo 9 e 10, você vai ver que o objetivo de Jesus não é dizer isso. Jesus, inclusive, espera que os 12 aqui sejam sustentados pelas pessoas pelas quais eles iriam levar a pregação do Evangelho do Reino. O que Jesus faz aqui é um alerta acerca da motivação. Os 12 não deveriam ser mercenários da fé. Jamais eles deveriam cobrar para fazer a obra de Cristo neste mundo. O que eles haviam recebido gratuitamente, eles deveriam dar da mesma forma, de graça e com alegria. Deveriam se concentrar apenas nessa tarefa, de ir e proclamar. Tem um exemplo bem prático que a gente pode dar sobre esse assunto aplicado para nós hoje. Por exemplo, em relação às conferências teológicas que nós fazemos aqui na igreja. Quando a gente traz um pastor convidado para estar conosco, nos ensinando, nós jamais traríamos um pastor que cobra para vir aqui nos ensinar. Isso não é algo difícil de se achar. Tem muito pastor que cobra. Pastores cobrando para pregar e ensinar nas igrejas. Mas, por outro lado, o que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer, é convidar esse pastor a cobrir as suas despesas, pagar a passagem aérea, a sua alimentação enquanto ele está aqui, a sua estadia, e dentro do possível, dar uma oferta para demonstrar a nossa gratidão. É isso que nós fazemos. Nós
cubrir minhas despesas e ofertamos a vida do ministério desse pastor que vem nos abençoar, nós queremos abençoá-lo. É mais ou menos isso aqui que fala esse versículo. Os trabalhadores dessa grande colheita do Senhor devem ir com a motivação correta, sem objetivo de obter lucro pessoal. Eu não vou trilhar esse caminho para ficar rico. Não. Alguém que escolhe a vida de missionário, de pastor, jamais deve pensar dessa forma. Pelo contrário, é a certeza de que você não será alguém muito próspero neste mundo. Mas eles são dignos, sim, de receber o sustento devido ao seu trabalho. Esse assunto nós vamos estar analisando em maiores detalhes na próxima semana. Então, irmãos, o texto de hoje inaugura o segundo grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Cristo está nesse momento enviando os 12 escolhidos, os 12 apóstolos, para irem em uma missão. Jesus instrui os 12 a buscar um público-alvo, um público muito bem delimitado, os da casa de Israel. Jesus envia os 12 com uma mensagem bem clara, a pregação do Evangelho do Reino. E Jesus envia os 12 com uma ferramenta poderosa para autenticar a sua mensagem. Cristo compartilha com ele da sua autoridade, para que por meio de milagres a pregação seja recebida com um aval sobrenatural de Deus. Então, na próxima semana, irmãos, se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar a aprender sobre as instruções iniciais de Jesus para os 12. Vamos orar.